E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio da Pipoca Tópica, o podcast da Dermatite Atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista e voluntário da ADA. E para apresentar esse programa comigo hoje, tenho a doutora Luciana. Boa tarde, Luciana. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Meu nome é Luciana Maranho, também sou dermatologista e voluntário da ADA. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luciana? Hoje nós vamos falar dos impactos psicológicos dos pacientes e cuidadores dos pacientes com dermatite atópica. Isso. E para conversar com a gente hoje, a gente tem a Tami Otsuzi. A Tami ela é psicóloga clínica, especializada em neurociência e comportamento. Ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental, atendendo adultos e adolescentes. E ela também teve diagnóstico de dermatite atópica e é voluntária da ADA desde 2018. E participa ativamente dos nossos trabalhos lá na ADA. Boa tarde, Tami. Boa tarde, Léo. Boa tarde, doutora Luciana, a todos. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, né, e que é tão importante. Obrigado. E junto com a Tami está o João Pedro Imamura. Ele é formado em administração de empresas, está acabando seu MBA agora. Ele trabalha no mercado financeiro desde 2021. Tem dermatite atópica desde que nasceu. E desde 2014 ele está junto na ADA, Associação de Apoio aos Pacientes com Dermatite Atópica. E para ele foi um divisor de águas, ele vai comentar daqui a pouquinho. Boa, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui. Sou o João e realmente tenho dermatite desde que eu me conheço como gente, ou nem me conhecia, na verdade, né? E realmente, quando eu encontrei o grupo em 2014, foi o que mudou minha vida e hoje eu consigo conviver muito bem com ela. Muito bem, obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina. Isso aí. Bom, acho que dá para puxar o gancho já com o João, né? Que acredito que ele é a pessoa mais experiente aqui na associação, né? Tá desde 2014. Então, para contar um pouquinho para a gente, assim, dessa experiência sua na associação, como é que você conheceu, como é que foi esse contato e um pouquinho dessa sua trajetória. Enfim, se quiser falar sobre sua trajetória de vida também, dos cuidados, de como foi essa jornada aí com a dermatite, acho que vai ser interessante. Não, beleza, doutor. Então, eu sempre tive dermatite, mas eu nunca soube que eu tive dermatite, né? Então, minha vida inteira, ali até os 14 anos, eu perdi as contas de quantos médicos eu já passei, quantos tratamentos, quantas simpatias eu já fiz. Então, realmente, a minha família já buscou de tudo, né? Eu acho que eu tive ali na minha infância era muito forte, e aí depois acabou melhorando quando eu tinha uns 10 anos. Mas aí, quando eu tinha uns 12, 13, eu acabei mudando de cidade, mudando de escola. Então, foi tudo muito novo, também entrando ali na parte da adolescência. E ela voltou com muita força. E o que estava controlado não estava mais, né? O que dava certo também não dava mais. E foi até então, em uma dessas indas e vindas em médicos, que a gente buscava ali o milagre, né? Buscava a cura. Um médico ele falou, poxa, a gente tem um grupo de apoio que acontece lá no HC, é super legal, acho que vale a pena para conhecer outras pessoas, entender um pouco mais, principalmente do lado comportamental, né? Não só da doença, né? E aí, eu lembro que a gente estava até receoso, né? Eu estava super em crise, então, naquele período que estava cheio de moletom, não queria sair de casa, vivia na escuridão. Meus pais também sofriam muito junto comigo. Pô, a família também falava, olha, vocês não estão cuidando direito dele, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Então, a gente estava num período muito com medo, eu acho, assim, sabe? A gente estava muito na defensiva. E aí, até que a gente falou, pô, vamos lá, vamos arriscar. A gente estava com medo, acho que essa primeira sensação. E quando a gente chegou lá, poxa, foi um choque, assim, porque até então eu não conhecia mais ninguém com dermatite. E lá eu conheci muita gente com dermatite, vi pessoas com casos mais leves e com casos mais fortes que o meu. E assim que a gente conheceu todo mundo, a gente foi super bem recebido. E quando começou realmente as sodas com os relatos, eu lembro que eu olhava para meus pais, eles estavam chorando muito. Eu era mais novo, então não entendia tanto, né?
Você tinha uns 14 eu tinha uns 14, então, pô, era domingo de manhã ali às 10, acho. Eu devia estar com sono, que não era de São Paulo, né? Então tava meio ali, mas eu consegui absorver bastante coisa. E desde a primeira vez, muita coisa mudou, né? Então, eu acho que meus pais, não só eu, mas meus pais também viviam muito para dermatite, né? Então, por exemplo, passava um creme que o médico falava que era o melhor, o mais caro, mesmo que não estava sendo o melhor para mim, não me escutavam, né? Minha mãe também era muito protetora, então queria que eu dormisse com ela na cama, ficava segurando meus braços, enfim, não deixava eu praticar esporte, atividade física para não suar. E com essas idas ao grupo, a gente percebeu a mudança que a gente tinha que ter, que, pô, a dermatite era uma coisa a mais que existiam outras qualidades, e a gente não podia pensar só nela, né? Viver ali só por conta dela. E aí foi quando expandiu a nossa mente. Foi um trabalho bem difícil dos meus pais irem soltando, e eu também falar, pô, mãe, não quero passar isso, deixa que eu me viro, deixa que eu faço isso. E aos pouquinhos foi melhorando ali, acho que na terceira eu já estava muito melhor, também estava fazendo acompanhamento mais perto, passando a medicação, mas eu acho que a minha melhora realmente não foi só da medicação, né? Porque a medicação tem uma hora que ela não faz tanto efeito igual a primeira vez, tá? Então, foi muito mais isso de aprender a conviver. Então, passei por muito processo ali de bullying, tive muito problema com a autoestima, e conforme a gente compartilhava isso com o grupo, as pessoas mostravam ali situações semelhantes, e pessoas que já estavam lá, que tinham dermatite e já se sentiam curadas, serviam de inspiração pra gente, né? Então foi realmente onde tudo mudou. Ali 2015, 2016 as coisas melhoraram bastante, até que 2018 eu fiz algo que era bem diferente, que eu fui fazer um intercâmbio. Então, para uma pessoa que dormia ali com os pais, acabei morando fora sozinho 6 meses. Então, poxa, foi realmente muito diferente, onde eu me virei, né? Não tinha minha mãe para falar, olha, passa creme, passa pomada. E fiquei surpreso que foram 6 meses completamente sem dermatite. Assim, não precisava nem passar pomada, hidratante. E olha que era um lugar frio, né? Aonde? No Canadá. No Canadá. Que era um lugar frio e minha pele ela não reage tão bem ao frio, né? Uhum. E aí foi aí que, pô, a gente cortou realmente ali as cordas e eu comecei a seguir sozinho. Então, em 2019 vim para São Paulo fazer faculdade, também, poxa, um mundo completamente novo. Morava com a minha mãe ainda, aí voltou a pandemia, acabei voltando para Mogi. E em 2022 vim para morar sozinho em São Paulo, terminar a faculdade, já estava trabalhando. E, poxa, eu trabalho no mercado financeiro e eu sempre quis a parte mais comercial, né? E tudo isso teve muita influência da própria ADA, porque era na ADA que eu tive aflorei esse lado mais comunicativo, junto com os projetos da ADA, de fazer live, de fazer palestra. Foi aí que eu descobri também que era o que eu gostaria de fazer, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala do mercado financeiro, essa bolha que a gente tem, ela é muito de aparência, né? A pessoa tem que sempre estar arrumada ali com a camisa, com as vestimentas, cabelo sempre arrumado, né? E também eu senti essa trava. Poxa, não dá para eu ir lá com alergia que, por mais que a pessoa não veja, eu me sinto mal, a minha autoestima baixa. Então, a maneira que eu me comunico com outra pessoa, ela é diferente, né? E aí foi quando eu comecei a me forçar a me cuidar cada vez mais, cuidar não só da alergia, isso acho que foi a grande diferença, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. E, pô, ela sempre volta, sempre tô vermelho ali uma vez ou outra, mas hoje eu consigo conviver muito bem. Então, assim, não só a dermatite, mas como a ADA tem uma influência gigantesca na minha vida. A dermatite atópica é uma doença complexa porque tem vários fatores envolvidos, né? E um deles, que é o que a gente mais conversa no grupo, são os impactos psicológicos. E é uma mão de via dupla. Então, a dermatite atópica piora muito a qualidade de vida, a qualidade de sono, autoestima. E, ao mesmo tempo, tem muita associação de transtorno de humor, de depressão, de ansiedade junto com a dermatite atópica. E numa das suas palestras, eu ouvi você falou que, e eu achei muito legal, que, na verdade, talvez você não tivesse chegado aonde você chegou sem a dermatite atópica. Que, na verdade, a dermatite atópica te ajudou nesse autoconhecimento, você falar,
você expandir. Então, isso é uma coisa legal, Não, né? com certeza. Acho que assim, se tivesse que escolher, talvez eu não teria ela novamente. Mas assim, já que eu tive, acho que a gente também tem que olhar o lado positivo da coisa, né? O meu laço familiar com meus pais ficou muito forte, então a gente se uniu muito, nós três, em busca da melhora, né? Do mesmo jeito que eles sofreram muito junto comigo, isso acabou unindo a gente, né? Então, todo final de semana, a gente estava em um médico diferente, ou então a gente estava pesquisando alguma outra coisa. Os domingos que a gente ia na reunião da ADA eram bem memoráveis para mim, porque, pô, a gente saía ali de Mogi, que é onde eu moro, vinha cedo para São Paulo, depois a gente almoçava por aqui em São Paulo, ia em um shopping, alguma coisa. Então, também tinha esse lado positivo. E eu me tornei uma pessoa muito reflexiva. Eu tenho um diferencial que é o autoconhecimento. Hoje eu sou uma pessoa que me conheço muito, né? Então, sempre que alguma coisa está errada na minha vida, tá alguma coisa fora ali dos trilhos, eu consigo identificar e aí ter o trabalho de atuar nisso. Então, assim, com certeza eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por tudo isso. Principalmente a parte da empatia. Eu acho que é algo que me ajudou bastante, né? Eu Com certeza. vou dar um relato meu agora também, porque eu só fui conhecer a ADA, né, que é a associação, quando eu entrei na residência, né, que foi em 2021, através do Dr. Roberto, que eu conheci, mas eu tenho esse meu histórico pessoal com a dermatite, né, como paciente, que eu também passei por várias coisas, assim, já cheguei a ficar internado uma vez, vinha para São Paulo passar com o Dr. Mário César Pires, sabe? Então, assim, várias coisas. E quando eu fui lá na reunião, né, do grupo de apoio, eu comecei a ouvir os relatos, assim, e eu vi a semelhança das histórias, assim, porque eu nunca tinha tido esse contato. Então, eu fui ter muito mais tarde. Eu já tinha 25 anos, sei lá. E eu nunca tinha ouvido esses relatos das outras pessoas, e eu fui vendo a semelhança e eu lembro muito de um relato do João mesmo, num dia lá numa reunião, que você começou a falar exatamente as coisas que você está falando agora, dessa parte, tipo, de autoconhecimento e tudo mais, e eu me vi muito, assim, porque é muito isso, assim, é o que o João falou, eu tenho essa mesma percepção. Se falassem pra mim, você queria ter ou não dermatite? Óbvio que não, né? Ninguém quer ficar sofrendo à toa. Mas que, assim, o caminho que eu levei da minha vida foi muito por conta da dermatite, assim. Então, até o fato de eu ter feito dermatologia, né? Não sei se eu teria feito se eu não tivesse dermatite atópica. Então, assim, vários momentos, assim, porque eu percebia que quando eu me excedia muito de não fazer as coisas direito na faculdade, sabe? Festa, essas coisas, no dia seguinte chegava a conta, né? Porque minha dermatite piorava. Então, se não tivesse a dermatite, talvez eu não ia perceber que eu estava exagerando, sabe? Ia continuar. Então, me trazia de volta para o rumo, me trazia para refletir um pouco, calma, não é aí, é outro caminho, vamos voltar, né? Enfim. Então, eu acho que é um padrão, assim, que eu vejo. E daí acho que eu vou perguntar para a Tami também, pela experiência dela pessoal e profissional, que acabou que você também lida bastante com pacientes com dermatite, que acredito que vão te procurar, né, por causa desse seu contexto. E como é que você vê, assim, se você vê um padrão de histórias, de comportamentos, fala um pouquinho pra gente. Bom, acho que a questão do diagnóstico e tal é muito parecido, acho que com a maioria das pessoas. Eu fui diagnosticada ali por volta de uns 3 anos, isso meus pais contando, né? Mas no começo era uma coisa mais leve, aquela coisa mais nas dobras, acho que o mais comum. E eu tenho lembranças, assim, de me incomodar muito. Então, eu não gostava muito de ir pra praia, clubes, nunca foi uma coisa prazerosa para mim. Porque tinha essa condição da pele, né? Era uma coisa incômoda. Lembro de estar sempre indo em muitos médicos, meus pais correndo atrás ali de tratamentos e tudo mais. Mas até então era isso, não era algo que super incomodava. Mas aí, conforme o tempo foi passando, ali por volta de uns 9, 10 anos, a coisa começou a se espalhar, começou a piorar, até eu chegar no momento mais grave, mais crítico, em que a dermatite se espalhou pelo meu corpo inteiro, principalmente no rosto, que era o único lugar que não aparecia, e se espalhou bem, assim, de estar com aquela pele bem vermelha, sensível e cheia de
machucados mesmo, enfim, essa foi a pior fase da minha vida. E foi nesse momento, acho que no momento que minha família estava muito desesperada, né, já, assim, sem muitas esperanças em relação a médicos, a tratamentos, naquela época também a internet não é como é hoje, então o acesso à informação era muito mais limitado, né, mais difícil do que é hoje. Enfim, minha mãe encontrou a ADA, né, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, eu já estava um pouquinho melhor dessa pior fase que eu tive. E eu não tenho muitas memórias, assim, do dia que eu estive no grupo como paciente, né? Foi eu e minha mãe. Só que para minha mãe foi um divisor de águas e eu acho que para mim também quando eu percebi que tinham outras pessoas passando pelo mesmo problema e experiências muito parecidas. Então, enquanto a gente estava ali, eu e minha família, a sensação é que eu era a única pessoa passando por aquilo. Então, acho que abriu muito esse horizonte, né? De olhar e ter uma identificação ali com pessoas. Então, acho que nesse ponto é muito parecido com a história que o João comentou. Só que diferente do João, assim, a gente não continuou indo aos grupos, mas já foi suficiente para ter essa consciência, assim, das coisas. A gente conseguiu, né, fazer um tratamento mais específico, comecei a passar em consultas com o Dr. Roberto também. Então, tudo isso foi um conjunto de coisas que foi me ajudando. Mas, assim, acho que principalmente quando eu sempre falo nos grupos e tudo mais que eu sou uma pessoa que me sinto curada de uma doença que não tem cura. Porque é o que eu sinto. De fato, não acho que foram só os remédios, né, que me ajudaram. Claro que o tratamento certo, a aderência ao tratamento fez total diferença, mas principalmente esse aspecto psicológico. Então, a pior fase da dermatite aconteceu exatamente na pior fase psicológica minha e da minha família. Então, para mim, isso é muito marcante. Então, quando eu entendi que, apesar da dermatite, eu ainda era uma pessoa que estava ali estudando, tinha amigos, tinha minha família por perto, enfim, foi um momento muito importante da minha vida. E também entender que eu não era a única pessoa passando por isso, acho que isso fez total diferença. Esse conjunto de coisas me fez aceitar uma coisa que para mim era inaceitável. Eu lembro de passar minha infância, adolescência, me perguntando por que comigo, por que eu, né, e tudo mais, enfim. Então, esse aspecto psicológico foi muito importante. E acho que isso influenciou, né, claramente a minha escolha por fazer psicologia, que nem o Léo estava falando da questão da dermatologia. Acho que no meu caso, eu venho de uma família que tem muitos médicos. Eu tenho muitos primos médicos, tio e tudo mais. Então, quando eu percebi que o remédio não era tudo, e sim essa parte psicológica, acho que foi quando eu tive mais certeza de que eu gostaria de fazer um curso que lidasse com isso. E, com certeza, daí, quando eu estava próxima ali de me formar, comecei a participar dos grupos como voluntária. E aí se confirmou, né, toda essa questão dos aspectos psicológicos em relação à dermatite, ouvindo ali os relatos das famílias, os relatos das pessoas, essa complexidade que tem a dermatite atópica, né, esses multifatores. Claro que isso acabou naturalmente, nunca foi minha intenção, mas naturalmente sim, acabou respingando nesse meu lado profissional. Então, hoje eu atendo adultos, adolescentes que têm o diagnóstico de dermatite atópica, nesse estado mais severo, né, que acaba impactando muito a qualidade de vida dessas pessoas. E no final das contas, assim, acho que de uma forma bem resumida sobre esse aspecto mais profissional, né, dos atendimentos direcionados aos pacientes com dermatite atópica, a gente considera que o estresse, né, ele pode ser um gatilho ali para o aparecimento dos sintomas, ou para uma crise e tudo mais, mas quando a pessoa já está em crise, já está com sintomas, a própria lesão da pele, a aparência da pele, também vai trazendo as comorbidades, né, a questão aumentando mais ainda o estresse. Então, basicamente, nos atendimentos, eu busco entender, isso não seria diferente de qualquer outro paciente, não só os com dermatite atópica, mas sim uma visão bem individualizada. E acho que a principal diferença é trabalhar também a questão de aderência ao tratamento, mas que a dermatite não é a pessoa, você não é a dermatite, você tem uma vida, né, para viver, você tem objetivos, e resgatando um pouquinho disso, então,
além da minha experiência pessoal, acho que eu consigo, de certa forma, ajudar pessoas a buscarem também esse sentido na vida delas, além da dermatite. Eu tenho uma dúvida. Da sua experiência, assim, o que você vê de diferença, se tem alguma, de padrão comportamental de pacientes com dermatite atópica dos outros, assim, de uma maneira geral, se tem alguma coisa específica que te chama a atenção? Porque para mim, como médico dermatologista, tem coisas que me chamam a atenção. Daí eu queria saber a sua opinião. Assim. Sim, e isso é totalmente baseado na minha opinião mesmo, assim. Eu quero saber suas observações de vida mesmo. Isso é muito claro para mim. Todos os pacientes, observando os grupos, né, a participação nos grupos e nos atendimentos, eu percebo que as pessoas com dermatite atópica normalmente são pessoas muito mais observadoras, assim, do contexto que ela está vivendo, ou até mais sensíveis, talvez, em certo ponto, de entender. Então, quando o João fala da empatia, acho que isso é algo muito real, acho que é uma percepção que eu tenho também de sermos pessoas super empáticas, de conseguir olhar o outro, e acho que muito também por... muitas vezes a gente está passando por um processo ali que você não quer se mostrar, né? A pele é o que a gente expõe para o mundo. Muitas vezes você está querendo se esconder e isso te faz ser uma pessoa que observa mais. Eu lembro claramente, assim, uma experiência pessoal de estar nessa fase da dermatite bem em crise, intensa e tudo mais, ir para a escola totalmente agasalhada, enfim, e perceber olhares das pessoas. A pessoa não chegou e me falou nada, né? Não foi nada, assim, direto, mas percebe olhares, percebe alguém fofocando ali com outro. Então, esse é um padrão que eu percebo, assim, de serem pessoas bem observadoras. Eu vou dar minha opinião. Eu queria saber o que vocês acham disso. Quando a gente aprende dermatite atópica na residência e tratamento, a gente estuda o que causa, quadro clínico, como que a gente vai tratar, como que a gente vai evoluir. E a gente acha que quando o paciente chega na nossa frente, é isso que ele quer saber. O tempo da consulta é curto. Tem vários estudos mostrando que o médico interrompe o paciente em intervalos bem curtos. Eu estou no ADA, acho que desde 2016, e isso fez com que fosse uma mudança na minha vida profissional, porque acho que hoje eu ouço muito mais, porque na verdade o que eu aprendo, não pode ter infecção, vou atrás de infecção. Eu nunca aprendi que tomar banho para uma criança com dermatite atópica pode ser um problema, porque arde. Eu tive bronquite na infância, depois eu tive rinite leve e a minha dermatite atópica começou na vida adulta. Então, era diferente, eu já sabia o que fazer. Eu não ponho roupa de frio para não suar. Para mim é mais... Eu escondo, mas para mim não é mais aquele impacto quando você é criança. Então, é diferente. E aí o grupo me tornou muito mais empática nisso, de que, na verdade, o que os médicos estudam, que é um problema... Talvez o paciente tenha outras questões. Ela quer praticar um exercício físico. E eu não aprendo isso. Eu aprendo que o suar piora. Se ele vai fazer basquete ou não, se arde na hora de tomar banho. Então, mudou muito a minha prática clínica. Mas, ao mesmo tempo, o paciente tem uma jornada, né? Ele vai, em geral... É muito raro a gente ser o primeiro médico... Alguém vai ser o primeiro médico, mas, em geral, os pacientes já passaram por vários médicos antes de chegar na gente. E aí, eu tenho a sensação de que eles esperam que eu fale uma coisa totalmente diferente e que eu tenho um remédio para tirar da manga e que vai ser muito bom aquele remédio. E aí, quando eu toco no assunto, como anda a vida... Como você é no seu dia a dia? Tem alguma questão? Como que você... É que a Tami você já está na outra ponta. Imagina você lá atrás, muito ruim. Se aposta no médico. Aí você vai lá e ele fala.
João, como tá a sua vida? Você tá feliz na sua faculdade? O que você ia achar? Não, doutor, eu acho que isso é realmente muito importante, porque, como eu falei, eu acho que a gente realmente vai no médico buscando o remédio e a cura, né? Mas, assim, eu já fui nos médicos, assim, dermatologistas em gerais, que não eram especialistas em dermatite atópica, nem sabiam o que era, muitas vezes mais voltado para a parte estética. E eu tava numa situação bem ruim. Então eu levantava, tirava a camiseta, eu via a expressão de susto do dermatologista, sabe? Ele ficava assim, ai meu Deus, sabe? Tipo, preocupado, né? E aí, quando eu passei com o Dr. Roberto, foi isso que eu senti. Eu tirei a camiseta, ele tava todo vermelho, cheio de ferida, e pô, ele me acalmou. Né? Ele falou, não, João, isso aqui é totalmente normal, fica tranquilo, conversou comigo, e foi isso que me acalmou. Então, por mais que ele tenha falado a mesma coisa que um outro médico tenha falado, isso foi muito bom. Deu ver que, poxa, ele tá no controle, ele sabe o que, que é me acalmar. Né? Porque imagina, eu já sei que eu tô numa situação ruim. Se eu vou pro médico e o médico olha e fala, meu, o que, que é isso? Assim, assustado, eu não vou me sentir confortável. Né? Então, eu acho que é muito isso da empatia do médico também, né? Acho que também aqueles que já passaram pela dermatite vão ter um pouco mais, né? Porque sabem como que funciona. Mas justamente isso, tipo, olha, normal, isso daqui a gente vai resolver e tal. Como estão as outras coisas na vida? Acho que essa conversa que acaba sendo um pouco até de um papel do psicólogo, isso muda completamente a jornada, até mesmo a própria aderência no tratamento. Não tenho dúvida. Mas eu acho que é um pouco difícil no começo, assim, No começo. pro paciente, pra família, assim, sabe? Eu atendi essa semana uma mãe que veio uma criança a primeira vez, não tinha diagnóstico, nada, mas muito típico, assim, de dermatite. Daí eu comentei sobre, expliquei tudo. E daí falei, ó, vai, quando chegar em casa, pesquisa sobre também, lê, igual a gente conversou daquela outra, da nossa primeira gravação. Porque é muita coisa mesmo, não dá para abordar tudo numa consulta só. Vai atrás, vão surgir dúvidas, depois você volta aqui. E eu senti que ela ficou um pouco, assim, tipo, não. Ela ficou tipo, nossa, mas como assim? Tipo, entendeu? Ela tava querendo que eu desse um antibiótico por uma semana e resolveu, entendeu? E Mas, acabou. mas, doutor, eu acho que realmente isso no começo, acho que pode ser um baque. É, Né? Mas acho que é um baque muito maior se você passa, se ela tá na expectativa de você passar um remédio, melhora, assim, em uma semana e na próxima volta muito mais forte, né? Então, acho que essa introdução realmente é um sim. pouco mais difícil, mas é um passo para ela entender a jornada, né? Acho Uhum. que de primeiro pode ser mais impactante, mas acho que é mais frustrante ela tomar alguma coisa que, poxa, vai melhorar e não entender, né? Pensar que, pô, é só um negocinho que algo pontual, né? Uhum. E na verdade é ver que É, existe toda uma. cuidado mais contínuo, né? Eu acho também que às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, assim. Sim, Não é uma gripe que você vai tomar um remedinho ali e vai melhorar. É uma coisa que você vai lidar crônica, né? é, Então, acho que numa primeira consulta, apesar de ser meio impactante, ou até acho que as pessoas de fato não esperam que o médico pergunte, mas quando pergunta, não é o que a pessoa espera. Então, acho que tem que ter meio que essa preparação, a pessoa entender, ela, né, processar que aquilo é crônico e que isso vai fazer sentido em algum momento, mas talvez na primeira consulta não faz. Não faça. É. Bom, e da parte dos aspectos emocionais, né, a gente sabe que realmente a Luciana comentou, né, que é uma via de mão dupla, né, então, ao mesmo tempo que a dermatite, ela impacta muito na qualidade do sono, e isso acaba impactando em noites mal dormidas, depois a pessoa fica com sono ao longo do dia, isso piora a performance dela se for criança nos estudos, o adulto no trabalho, gera problemas de relacionamento e acaba gerando estresse psicológico, ansiedade, depressão. A gente tem vários estudos que já mostram que o paciente com dermatite atópica tem taxas mais altas de todas essas comorbidades, né, como ansiedade, depressão. Não só os pacientes, como os cuidadores E também. os cuidadores também. E também, ao contrário, é verdadeiro, né, que o estresse também piora a dermatite. Então, até algo que
a gente conversa bastante, que todo mundo sabe, sempre soube, que de alguma maneira o estresse piora a dermatite, né? E daí, aos poucos, o pessoal está entendendo, né? Então, eu estava lendo um pouco sobre isso, que parece que realmente o estresse crônico, ele favorece toda a via imunológica que está relacionada mesmo com a dermatite, que a gente na dermatologia aprende da via imunológica de TH2, interleucinas, enfim, coisas que são mais específicas, mas que o estresse crônico, através de liberação de alguns hormônios e tudo mais, ele consegue ativar essa via e ele realmente piora isso. E até tem se estudado se essas interleucinas elas não conseguiriam atravessar a barreira hematoencefálica e ir para o cérebro. E ser uma causa direta dessas questões de ansiedade, depressão. Então, como na dermatite atópica tem essas interleucinas aumentadas, se isso por si só diretamente não impactaria, né? Então, que é uma via de mão dupla e que por isso acho que é um ponto que a gente tem que abordar sempre com os pacientes. E eu queria, que a gente conversasse um pouquinho sobre essas técnicas de controle, de manejo de estresse, como é que aborda isso, assim, a visão do João como paciente, da Tami também como profissional, como é que vocês trazem isso de experiência, enfim, falar um pouquinho desse manejo do estresse aí. Tá, eu acho que eu comecei a ter um estresse maior ali, sempre tive com prova, né? Então, desde a época de escola, semana de prova, eu já sentia mais ansioso, mais nervoso e dava uma pipocada maior, né? Piorava um pouco mais, deixava mais aflorado. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, piorou, né? Então, acho que o estresse aumenta e quando geralmente dá alguma coisa no trabalho, alguma coisa sai ali dos trilhos, eu realmente fico mais nervoso. E uma coisa curiosa é que até mesmo quando eu tô andando de skate e eu caio feio, a minha primeira reação é eu fecho os olhos e começo a me coçar muito. E assim, estranho, né? Porque eu caio, me machuco, recentemente eu caí muito feio e eu percebo que eu começo a coçar muito a parte da minha cabeça. Né? Então, assim, é um tipo de estresse, né? E, por exemplo, se eu tenho uma discussão no trabalho com meus pais ou com minha namorada, também é a primeira reação. É eu me coçar. Eu fecho os olhos, assim, muito forte, por uns 30 segundos e me coço muito. Eu não sei nem o que está acontecendo, né? Só vejo tudo apagado e eu sei que eu abro os olhos assim, preciso parar, respira, né? E uma coisa que eu estava até pensando ontem, quando pensei em vir hoje, é que uma coisa que tem melhorado muito é, por exemplo, quando eu tô num dia que, eu acho que nós pacientes, quando a gente acorda, quando nós acordamos, eu acordo, a hora que eu abro o olho, eu já sei, hoje vai ser um dia difícil, minha alergia não tá tão boa. Então, para mim, é muito fácil identificar, né? E aí, nesses dias, volta muito aquele João de 2014, que quer se esconder, não quer falar com ninguém. Se eu vou falar com uma pessoa, eu vou estar mais na defensiva, não vou olhar tanto no olho, não vou estar com um humor tão bom, né? Então, e eu reparei que, um tempo atrás, o que eu estou fazendo, que tem me ajudado muito, é realmente deixar a caixinha da dermatite meio que separada de tudo. Então, quando eu tô assim, eu tenho que fazer justamente o oposto. Então, é um dia que eu gosto de acordar cedo, eu preciso praticar um esporte, uma atividade física, ir na academia, tomar um bom banho, cortar o cabelo, fazer a barba, colocar ali uma roupa muito boa que eu vou me sentir bem, sabe? Então, eu acho que é compensar isso com outras coisas, que aí, ao longo do dia, ou até mesmo na parte da manhã, quando eu tô indo ao trabalho, eu paro e falo, caramba, nossa, que legal, me cuidei, fiz uma alimentação decente, sabe? E bebo bastante água, e acho que só de eu estar com isso na cabeça, de olha, tô fazendo alguma coisa por mim, ao longo do dia eu já vejo uma melhora na pele, né? Então, eu acho que é muito isso. Trabalhar o nosso lado, assim, enfim, de pessoa mesmo, sabe? Seja de saúde, de aparência física, porque isso não vai me deixar 100%, mas vai melhorar ali de eu estar totalmente na defensiva e voltar mais ok. Né? Então é mais fácil de lidar o dia, e aí eu já consigo pensar, poxa, eu tô muito ruim hoje, se eu fizer tudo certo, se eu me dedicar, amanhã já vai estar 50% melhor,
amanhã eu vou fazer a mesma coisa, depois de amanhã eu tô zero e voltou ao normal. Então é isso que eu venho trabalhando comigo nos últimos tempos. Acho que isso é legal também de comentar, porque acho que vai muito também do encontro de que você falou antes da superproteção que a gente vê, né, dos pais também. Porque, assim, não é que não tem razão, né? Porque, pô, você pensa, você vê seu filho naquela situação, cheio de feridas, se cortando, se machucando. É o instinto natural, né? Querer abraçar ali e falar, não, vem aqui, ó, vou te colocar aqui, fica tranquilo, não vai acontecer nada. E realmente, assim, não julgo, né? Acho que realmente é um instinto natural, mas acho que, na verdade, é isso que o João falou, né? A dermatite está ali, você está fazendo tudo o que você pode para tratar, então, assim, óbvio, tem que fazer o tratamento, tem que tomar os remédios, tem que ir no médico para saber o que está acontecendo, como é que pode melhorar, se não está bem controlado, como é que pode controlar mais. Hoje em dia a gente tem um monte de terapias novas que estão surgindo, mas assim, não vai mudar você ficar escondido em casa ou você sair e fazer as coisas que você tem que fazer. Não vai mudar para a evolução da dermatite, mas vai mudar muito para você, como é que você vai se sentir, né? Então é isso que o João falou. No fim, você acaba se sentindo bem, porque você viu que você conseguiu fazer suas coisas, independente do que estava acontecendo na dermatite. E, assim, eu acho que é uma dificuldade para os pais, assim, de tentar deixar a criança, né, livre para ir lá, ir para a escola, fazer as atividades físicas dela. Então, eu li também que eu não sei exatamente como é que eles mediram isso, mas medindo excesso de dependência na população comparado com a população de pacientes pediátricos com dermatite. E viu que mais ou menos 10% das crianças em geral têm um excesso de dependência e nas pessoas com dermatite chega a 50%. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? E quando você vai abordar isso com os pais, eu, pelo menos, vejo que é muito difícil, principalmente com adolescente, assim, porque já vi muitos pais que, assim, a criança não estava indo na escola, nem era muito porque ela, às vezes é porque ela também não quer, porque tá ruim, mas às vezes era só porque o pai falava, ah, não vou porque ela vai sofrer bullying. Então ele já excluía da atividade, sabe? É complicado. Ele já não deixa jogar futebol porque sabe que vai piorar depois que sua. E como você soltar, assim, um pouco a criança, né? E orientar os pais, assim. Eu vou comentar antes da Tami, porque eu quero que ela feche essa rodada. O que eu vejo quando... É difícil você falar tudo numa primeira consulta, né? Porque é muita coisa. Eu vou tentando esclarecer ao longo das consultas a participação de cada fator da dermatite atópica e eu sempre abordo o fator emocional. E chega em algum momento que os pais sempre me perguntam, Luciana, mas é caso de terapia? E eu não acho que dá para indicar terapia para todo mundo. Eu não acho que é esse o ponto. Lógico que se tem alguma questão que os pais observam, eu sou super a favor da terapia. Mas eu acho que os pacientes atópicos, eles têm necessidade de entender o que está acontecendo. E é muito comum você estar falando com os pais e você muda de assunto, a criança vem, se é alguma coisa que interessa, ela vem na hora, porque ela está prestando atenção. Então, eu acho que é muito da família olhar a criança, o adolescente, e perguntar, e conversar. O que mais te estressa? O que você gostaria que fizesse? Porque a gente fica repetindo toda hora, gente, não pode tomar banho quente, não pode tomar banho de água muito demorada, não pode... E eu tenho dermatite atópica, mas às vezes eu preciso de um banho quente. Eu sei que eu vou sair depois do banho quente, vou lotar de hidratante e vai dar certo. Então, eu acho que tem que ter a participação da família ou dos amigos, de quem a criança se apoia, é muito importante. Porque é o que o Léo falou. Ai, não vai na escola hoje, você está muito ruim. Talvez ela quisesse ir para a escola, talvez não fosse isso que estivesse pegando. Talvez ela não queria ser tratada diferente. Ou talvez ela sofra bullying na escola
e a gente pode fazer um dia de conversa aqui em casa, vamos fazer um piquenique, vamos conversar sobre a dermatite? Será que suas amigas sabem? Porque as pessoas não sabem o que é dermatite. Apesar de ser muito comum, então tem estudo que de cada criança com dermatite, de cada 5 crianças sem dermatite, nós temos uma criança. Então, é 1 para 5, é muito comum. E talvez elas não saibam, talvez se a gente fizer uma roda de conversa, a gente resolva aquele... Então, eu acho que o olhar para a criança, para as necessidades reais da criança, o se importar, o procurar a ajuda certa, eu acho que... O grupo de apoio, eu acho que é muito isso. Porque você vê que as pessoas falam coisas diferentes. Os impactos são muito diferentes, né? E acho que... eu sempre gosto de olhar para a dermatite, falar da dermatite nesse contexto de como lidar, como uma questão de resiliência para a criança, para a família, para o adulto que seja. Vai ter momentos que você vai sim ter que estudar se coçando, vai ter momentos que você vai fazer exercício, vai suar e vai coçar, vai ter momentos que seu processo atencional vai estar prejudicado porque você não dormiu. Então, são coisas que a gente vive e vai viver em determinados momentos. Então, é muito importante não reforçar ainda mais uma condição que já é muito difícil. Então, acho que essa orientação, muitas vezes, o que a família precisa, o que o paciente precisa é de uma orientação nesse sentido, né? De, olha, você... deixar o seu filho faltar ou não perceber muitas vezes que ele está usando a dermatite a favor dele, enfim, está reforçando um comportamento que não vai ser bom para ele, né? Agora ou no futuro, cadê a autonomia dessa criança? Ela vai se tornar um adulto e ela vai precisar trabalhar, vai precisar conquistar os seus objetivos, vai correr atrás assim como todo mundo. E aí, né? Como é que faz? Então, acho que muitas vezes é isso. A orientação é suficiente para as pessoas, de repente, acenderem ali uma luzinha e falar, tá bom, então vamos fazer diferente, né? Nesse sentido. Então, acho que essa questão do estresse crônico e tudo mais, muitas vezes os próprios cuidados da dermatite podem chegar a uma exaustão, né? Ai, toda hora ali a mãe olhando o cronômetro, já deu 5 minutos, sai do banho, como que tá? Passou, liga lá, passou creme, passou isso, não sei o quê. Imagina, é uma condição totalmente desgastante. Então, acho que o primeiro passo, assim, seja para uma criança, lógico que de diferentes formas, né? Mas seja para a criança, para o adolescente ou para o adulto, para os familiares, entender os gatilhos, né? O que acontece, ou você consegue identificar fatores estressantes, porque muitas vezes quem está vivendo em estresse crônico não percebe, não sabe que está vivendo em estresse crônico. Ou percebe, assim, tô cansado, tô isso, tô aquilo, mas não associa que isso pode ser um problema que a longo prazo pode trazer um problema ainda maior, né? Mas acho que com relação à dermatite, na pele, né, literalmente as pessoas sentem. Tô nervoso por causa de uma prova, fiquei ansioso porque fui apresentar um trabalho, vou fazer vestibular, mudei de emprego, enfim, são condições que às vezes a gente consegue, de certa forma, manejar, porque faz parte da vida. Então, muitas vezes a gente já entende, olha, tô num período de prova, sei que tô mais estressado, sei que tô mais ansiosa. Como lidar com essa ansiedade? Então, é nesse sentido. Acho que os cuidados básicos, como o João falou muito bem, não largar o seu autocuidado, não é porque você está ansioso que você vai deixar de passar seu creme, ou que você vai deixar de fazer seu exercício físico. Enfim, então, essa questão do manejo do estresse vai muito nesse sentido do estilo de vida, de conseguir manter um estilo de vida na medida do possível. Acho que esses cuidados que parecem ser tão básicos, né? Que é dormir, se alimentar bem, vai fazer atividade física, enfim, não falta os seus compromissos, não evita. Muitas vezes é isso, as pessoas começam a evitar se expor nas situações que seriam normais, né? Entre aspas, assim, ir para a escola, ir para o trabalho, enfim. E esse comportamento acaba reforçando uma coisa que não é legal. Aí você começa a se sentir culpado, começa a se sentir mal porque faltou o trabalho, faltou isso... E aí vira uma bola de neve. Então, não deixar chegar nesse ponto, né? Não usar a dermatite mais ou menos ao seu favor, não contra você. Acho que esse é o caminho. Também acho que eu tenho um ponto nisso também, é que pra gente a dermatite é muito grande, né?
Mas também uma outra pessoa, ela pode ter acne, por exemplo, ou pode ter algum problema capilar, enfim. E para a pessoa também é difícil, né? Então, todas as pessoas têm algum problema e a gente não consegue ter noção do problema do outro, né? Então, muitas vezes a gente está aqui conversando, a doutora tem algum problema também aqui, só que, poxa, ela tá aqui, né, cumprindo com o compromisso dela. Então, se a gente for realmente usar isso como uma desculpa, por exemplo, no caso da escola, eu, por exemplo, quando eu faltava na aula, ou quando eu não vou em algum compromisso porque eu sei que eu tô com a dermatite, o que eu faço? Eu fico na cama, só pensando nisso, me coçando e só piora. Se eu estivesse na escola ou realmente no compromisso, eu ia estar aprendendo, eu ia estar evoluindo, conversando com outras pessoas e a dermatite ia estar em segundo plano. Eu ia voltar para casa, provavelmente ela ia estar melhor, né? Ou pelo menos a minha perspectiva de, tô muito vermelha, ela ia estar mais tranquila, né? Sim. Vou só complementar com um dado disso que o João trouxe, que eu li que esse do impacto na qualidade de vida, né? Que o impacto na qualidade de vida dos pacientes com dermatite atópica, eles consideram como excessivamente alto para... Assim, não é que é uma doença ruim, mas assim, é um nível que, assim, eles compararam com outras doenças. E ela se equiparou, por exemplo, na criança que tem fibrose cística, que é uma doença genética que vai dando uma deterioração do pulmão, vai dar outras alterações, mas é muito grave, assim, a pessoa... eu não sei exatamente como é que está o tratamento hoje em dia, mas, assim, é uma doença que é muito mórbida e mortal, assim, até, né? E nos adultos comparado com alguns tipos de câncer também. Então, assim, é esse o nível do impacto na qualidade de vida da dermatite atópica nos pacientes. E, assim, eu não sei o porquê disso, né? Assim, óbvio, a gente especula um monte de coisa, que é porque impacta em todos esses fatores, mas eu percebo isso, não sei se é uma impressão só minha, de que, pelo menos comparativamente com as outras doenças dermatológicas que a gente acompanha no dia a dia, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma importância peculiar dele ali para aquilo tudo, e que às vezes passa um pouco do que deveria, assim. Eu acho que é diferente porque... Bom, se eu tivesse que falar, né? Se você comparar com psoríase, com acne é diferente, porque as pessoas podem olhar, algumas vão falar assim, ai, não se cuida, outros vão falar assim, ai, é da adolescência, né? E as pessoas sabem o que é acne. Vamos pegar psoríase, porque doença dermatológica é muito ruim porque você expõe a sua doença, né? Diferente de quase todas as outras doenças. Se a pessoa tem um câncer, se tem alguma doença infecciosa, você não sabe, né? Ela está tratando a doença dermatológica, é muito ruim, né? Porque você tem esses olhares, você tem o julgamento, você tem... Eu acho que isso tem na psoríase, que as pessoas querem esconder. Mas o problema da dermatite atópica soma a coceira, né? A coceira a longo prazo é uma coisa muito irritante. Que você saber que você está coçando e eu vou passar esse creme, vai melhorar. A criança não sabe disso, não sabe que vai passar. E aí tem a característica de piorar à noite. Então as pessoas estão cansadas, querem dormir. E aí vem a coceira. Então acho que o impacto com sono, a coceira e o demonstrar, né, as pessoas verem a sua doença é uma coisa que pega muito, né? Sim. Bom, acho que vou falar um pouquinho da ADA também, assim, dos grupos de apoio, né, de uma maneira geral. Acho que todo mundo aqui tem um pouco de experiência. Daí acho que contar um pouco, o João contar um pouco Você já falou um pouco, mas tentar falar um pouquinho mais de como que você acha que o grupo tem te ajudado. E acho que agora você nessa fase... Você é a paciente, mas você já está numa fase da jornada ali que você já está sendo o inspirador, assim, Justamente. né? O guia dos novos pacientes. E eu acho que faz parte, né, dessa jornada. Então, tem a jornada do herói, que é Tem o Joseph Campbell, que desenvolveu essa teoria da jornada do herói, e que ele fala, né, que a gente passa pelos desafios e no final de tudo, quando a gente encontra ali
a solução de tudo, a nossa função é retornar e mostrar para as pessoas qual que é essa solução, assim. Então, contar um pouco aí como é que você tá nessa sua nova persona ali no grupo. Não, com certeza. Eu acho que, como eu falei, realmente o grupo mudou a minha vida. E além de melhorar, a gente cria uma família, né? Um apego com todo mundo que tá lá. Então, eu lembro que foi muito bom para mim e para meus pais quando a gente escutou outros relatos. Para mim é muito emblemático a Cláudia, né? Que ela sempre faz ali uns depoimentos, abraçou demais os meus pais, né? E é muito a questão da gratidão. Realmente foi algo muito importante para mim. E não faz sentido eu simplesmente largar e não ajudar as outras pessoas, porque é muito dessa questão da empatia, né? Poxa, a gente vê lá crianças correndo e eu vejo a pele igual a minha, né? A perna toda machucada, a criancinha se coçando, o olho ali com dificuldade de abrir. E eu acho que eu vou até parar de falar, porque às vezes eu falo que eu me sinto curado, né? Não é que eu me sinto curado, hoje eu realmente aprendi a conviver, porque vira e mexe, ela volta, né? Mas eu realmente aprendi a conviver. E é isso, acho que a gente passa por um momento muito difícil, que foi essa minha fase ali da adolescência, e realmente é muito difícil você sair desse buraco, né? Acho que foi todo um trabalho, e assim, 50% eu e meus pais, mas também os outros 50% foi ali o grupo, e eu lembro que eu tinha uma competição comigo mesmo. Eu sempre queria estar muito bem na próxima vez que eu fosse, né? Então, vamos por mês, eu fui hoje, eu ia absorver, ia tentar melhorar para no mês que vem as pessoas olharem e falar, caramba, João, nossa, você melhorou muito, tal, tal, tal. E foi uma passagem, assim, meio que orgânica, né? Além de ir lá para ouvir, ir lá para ajudar, né? Acho que veio muito da orientação dos meus pais também. Eles sempre falaram, olha, vamos lá, a gente tem que falar. Muitas vezes eu estava meio cansado ou estava com vergonha, não queria falar. Minha mãe já me cutucava, meu pai me cutucava. Fala, João, fala, João. Eu falava, não, mãe, não quero. Ela fala. Não, eu não quero. Aí eles começavam a falar, e aí ou o doutor ou minha mãe falava, olha, e aí, João, e a sua visão do outro lado da moeda, né? Então, eu brinco que, poxa, eu começava a falar, era até difícil, porque eu não conseguia parar. Eu não tenho um ponto final, né? Eu começava a estender, falar de outros assuntos. Então, era bem legal. E acho que, como eu falava bastante ali, e eu era bem jovem, tinha 16, 17 anos, acho que pra galera era algo diferente, né? Então, todo mundo vinha no final, pô, João, parabéns, legal, me ajudou. E eu acho que não tem nada mais gratificante do que isso, né? Eu acho que o meu propósito que eu vejo de vida é isso, ter um impacto positivo na vida de alguma pessoa, independente seja no trabalho, poxa, no grupo, acho que é uma maneira que eu consigo impactar mais pessoas, né? Então, eu acho que é muito isso. Acho que é entender a importância, né? Que eu já estive do outro lado, sei como que eu posso ajudar outras pessoas e facilitar esse caminho, né? Acho que não tem por que não, né? Uhum. E você também? Bom, eu considero, assim, que participar das reuniões do grupo vai além, assim, né, de contribuir com essa experiência pessoal, profissional e tudo. Todo grupo, assim, cada grupo é diferente, né? Não tem um que seja igual ao outro, as participações são sempre únicas e tudo mais. Só que, para mim, assim, sempre retoma um pouco da minha experiência, né? Daquele momento difícil, do que eu passei, só que com essa visão mais positiva, de entender que, enfim, o que aconteceu, também escolheria não passar por isso, mas passar por tudo aquilo me fez ser quem eu sou hoje, com a visão que eu tenho hoje das coisas, e enfim. Então, estar nos grupos de apoio, além de tudo, validam sentimentos que talvez na época forem compreendidos, né? Estar ali com pessoas, então, além de contribuir, é aprender muito. Acho que esse é o principal motivo, assim, de estar ali, de participar dessas reuniões. É bem gratificante, realmente. E um pouquinho da sua experiência, assim, com os pacientes com dermatite atópica mesmo. Se é da evolução deles, assim, com o segmento psicológico, você
percebe da melhora mesmo física? Você acha que o que contribui, assim, se é muito essa parte da adesão ou é a parte do autoconhecimento, de técnicas de lidar com estresse? Como é que funciona essa parte do acompanhamento psicológico mesmo do paciente com dermatite atópica, assim? Eu percebo, assim, é bastante individual, né? Mas, às vezes, tudo que a pessoa precisa era ter uma identificação. Então, o fato de ela ou vir do grupo mesmo e de ter visto aquelas pessoas passando por aquilo e alguma orientação, ó, é importante você se cuidar, essa aderência ao tratamento mesmo é suficiente para ela já mudar alguma coisa na cabecinha ali e dali para frente ela segue. Tem alguns casos que é bem específico, às vezes a dermatite foi realmente só uma consequência de alguma coisa que estava acontecendo ali na família, num contexto e tudo mais. Então, varia muito, mas acho que no geral, assim, dá para dizer que é um conjunto dessas coisas. Então, a questão do autocuidado, ela conseguir... falando de adolescente, é mais difícil de falar assim, um manejo do estresse, né? É uma coisa um pouco mais complexa, mas eu percebo, assim, que eles entendendo os gatilhos, já sabendo, a gente trabalha bastante assim, então vamos fazer aqui um cronograma, as suas provas começam tal dia, então tem ali momentos mais específicos que tem a tendência de você ficar mais ansioso ou acontecer alguma coisa. Então, é muito do autoconhecimento mesmo. Acho que eles entenderem que eles precisam criar autonomia do tratamento, do entendimento da doença, de fazer o que tem que ser feito, é o que acaba fazendo a diferença, assim, para uma melhora. Eu percebo que os pacientes que não aderem muito, tanto ao tratamento medicamentoso ou até as técnicas mesmo de manejo, são as pessoas que vão levando, né? E esse vão levando acabam ficando sempre na mesma, de certa forma. Então, acho que é realmente importante, e quando você vai buscar ajuda, você tem que estar preparado para isso também, né? Nesse sentido de estar aberto a fazer algo diferente para você ter resultados diferentes, mais ou menos isso. Eu sou suspeita para falar do grupo, né? Eu acho que no começo, quando eu ia, eu ficava um pouco surpresa das pessoas, de como as pessoas falam e expõem de coisas muito dolorosas, muito pessoais. Eu sou uma pessoa muito na minha, não gosto de falar muito, tenho vergonha. E aí, à medida que você vai participando, você vai vendo que... Eu não sei se é o fator identificação, se é o fator que já está muito lá na frente, já melhorou muito, ajuda o que está começando agora. Outros eu acho que vão por curiosidade, mas de uma forma em geral, melhora muito. Melhora muito esses grupos de apoio. Não sei se para outras doenças, outros problemas ajudam, mas de fato, assim, é muito legal você ver que os relatos de pessoas que foram e engajaram e aderem ao tratamento, eles começam a perceber que eles melhoram, né? Eu fico com a impressão de que os grupos, eles ajudam a acelerar um pouco toda essa jornada do paciente com a dermatite atópica, sabe? Porque, assim, pelo menos da minha experiência pessoal, e vendo depois os relatos de todo mundo, talvez se eu tivesse conhecido o grupo antes, teria encurtado muito dos meus questionamentos, e sabe? Então, assim, eu sou super bem orientado, minha mãe é dermatologista, então, assim, eu tive muitas boas condições e provavelmente foi muito por conta disso que eu consegui lidar relativamente bem, né? Óbvio que tem uns períodos que você não lida muito bem. E consegui chegar ao que eu considero hoje como o final da jornada, assim, que é entender que é uma coisa que está ali comigo, que vai ter alguns cuidados, mas que minha vida é normal e que hoje eu sinto que minha função é tentar ajudar as outras pessoas que ainda não chegaram onde eu cheguei hoje, né? E eu acho que no grupo isso acelera muito o processo, porque você vê aquela mãe e aqueles pacientes no estágio inicial, achando que o mundo está acabando, né?
que, meu Deus do céu, nossa senhora, não acabou, ninguém dorme em casa, família julgando, falando que não cuida direito. A solução é o remédio super caro. E não dorme à noite, segura o braço da criança e faz e leva no curandeiro e não sei o que lá. E daí vai e encontra uma pessoa que já... Não, ó, isso passa mesmo, mas vamos tentar melhorar ali a sua vida, sabe? Ficar mais alegre um pouco. Deixa ele fazer as coisas que ele gosta. Vamos tentar ir por outros caminhos também, que vai dar tudo certo, confia, sabe? Então, vai juntando todas essas pessoas e acaba... E a minha sensação é que é isso, encurta um pouco esse trajeto, assim, que é sofrido. Eu acho que tem um ponto também, assim, que eu já percebi, que muitas vezes, assim, quando o caso não é tão severo e tudo mais, a pessoa, não é nem que ela melhorou fisicamente, não teve uma melhora, mas a forma que ela enxerga aquilo fez toda a diferença. E aí ela já consegue viver muito melhor, a qualidade de vida dela melhora, mesmo sem a pele ter exatamente né, um resultado exatamente positivo, assim. Eu acho que isso é bem interessante também. Mas isso tem estudo já que mostra que não tem correlação. É óbvio que tem um pouco, mas não é uma correlação de gravidade e qualidade de impacto na qualidade de vida. Ela não é linear, então não é quanto mais grave a dermatite, maior o impacto na qualidade de vida da pessoa. Então realmente tem essas assimetrias, assim, que a pessoa às vezes está ok, mas está impactando muito. E é um ponto que a gente, como médico, como profissional de saúde, tem que ver também, porque não é falar assim, não é nada, né? Mas tentar entender por que está te impactando tanto e como é que a gente pode trabalhar isso com remédios, com tratamentos, mas também com outras soluções, né? Sim. Bom, acho que vamos encerrar o podcast. Foi uma discussão muito boa, muito rica. Acho que fica... Se vocês quiserem passar alguma última mensagem para o pessoal de casa... Fiquem à vontade, João. Boa. Primeiramente, obrigado mais uma vez. Acho que sempre conversar sobre esse assunto me deixa com o coração quentinho, né? Traz essa... Como a Tami falou, a gente lembra de tudo isso, toda essa jornada que a gente passou. E eu sempre saio muito bem, muito feliz, né? E a mensagem final que eu sempre falo para todo mundo, quando eu converso, quando a gente fez as lives, é que confia que vai dar certo, né? Acho que... eu ficava esperando ali, sempre escutava do médico, com 11 anos vai sarar, com 13, e nunca chegava, né? Mas, no final das contas, as coisas vão dar certo, né? Eu pensava, quando eu começar a trabalhar, putz, ferrou, como que eu vou faltar ao trabalho porque eu tô com a pele ali machucada, né? E, no final das contas, tô trabalhando, deu certo, a gente pensa, nunca vou encontrar uma pessoa que vai gostar de mim, nunca vou namorar, dá certo. E, enfim, a vida segue independente disso, né? Acho que uma hora você encontra o caminho, cedo ou tarde, e no final das contas tudo dá certo. Isso mesmo. Também quero agradecer a oportunidade, um assunto que eu acho que é super importante e relevante, e que às vezes acaba sendo escanteado, né, nos programas e tudo mais. Então, agradeço muito, gosto muito de falar sobre isso. E acho que uma mensagem assim que eu queria deixar é que, apesar de a gente falar dessa forma tão positiva, né, sobre a dermatite, sobre a nossa experiência, é que não é para ser uma positividade tóxica, né? A gente entende que tem momentos extremamente difíceis e complicados e que a gente vai sim ter problemas. Então, caso alguém esteja passando por uma situação complicada, né, não hesitem em buscar ajuda, né? E essa ajuda, ela não precisa ser exatamente ali um psicólogo, um médico ou alguém tão específico, né? Comuniquem, acho que essa é o primeiro passo de pedir ajuda, né? Para sua família, amigos, para quem for. Então, acho que é isso. Bom, eu agradeço de novo a participação. Acho que vai ser muito bom para as pessoas que puderem ouvir e estão passando pelas fases boas ou difíceis. E esperamos ter outros. Muito obrigado, Luciana. Eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.